Vovó não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar. Macumba! Estamos de volta. Eu preciso começar esse vídeo já me preparando. Vamos lá? Bem, você parece melhor. Eu não vou enrolar muito dessa vez. Só o necessário. Só o necessário. Vejamos. Ok, no episódio anterior, caso você tenha assistido, nós inspecionamos as emails ridículas que a Alemanha tem. Ridículas no sentido bom da coisa. Essa não dá. Melhor seria dizer inacreditável, né? Tudo bem. É o tipo de coisa que você olha e fica confuso. Faria você primeiro, provavelmente. Ok. Bem, comecemos. Está na hora de começar o trabalho. Vejamos, qual foi a que eu coloquei pra produzir? Você é absurda. Provavelmente vai ser a única que eu vou usar de qualquer forma. Se não for, eu fico impressionado. Se não for, eu fico muito impressionado. Bem, vamos começar a dar alguns fundos para essa email. Terminar de construir esses navios, eles já estão quase acabando. Pronto. O que mais? Só, como eu disse, terminar de construir. Talvez eu não construa vocês, né? Então, opa. Scharnhorst Class. Você não é ruim. O quê? Tá bom. Bem, tá bom. Você não é ruim. Peraí. Assim, você poderia ser melhor. Verdade, mas você não é ruim. Ok. Sei. Eu não sei porque eu tô colocando o Soft Attack nisso aqui, porque... É daqui que vai vir o meu Soft Attack? Acho que não. Acho que não, hein? Enfim. Bem, você não é ruim. Como você já tem alguma coisa, eu vou produzir você. Tudo bem. Mas são navios leves. Tudo bem. Ok. Eu fico feliz vendo que funcionou. A tradução está funcionando. Tem os errinhos. Assim, nós já estamos acostumados com essas coisas, vamos ser sinceros. Esse ponto é parte da experiência. Isso aqui eu não gostei. Grossa. Tem a tradução embaixo. Caso. Caso você precise. Ok. Vejamos. Eu tenho um caminho em mente que eu quero fazer. Talvez você já tenha entendido qual. Vejamos. Bom.
Hum... Ok. Bem, vejamos. Eu ganho Westfalen, Westpreußen, Oberbayern. Franken, Wesserems. Algum outro lugar? Você. Ah não, você me dá velocidade de... Ok, você é terrível, porque eu... Terrível, bem... Não sei se é terrível, mas não compensa. Pelo menos eu não acho. Eu não acho que compense. Vejamos. Ah não, eu li errado. Westfalen, Franken e Wesserems. O resto... Nada. Tá bom. Correto? Parece correto. Parece correto. E em Oberbayern... Eu só ganho uma. Aliás, eu ganho 0. Ok. Niederschließen. Você ainda está desmilitarizado. Mas tudo bem, não estará para sempre. Eu não quero nem ver o que é esse tanque que eu estou produzindo. Bem. Ok. Ok, eu acho que eu tenho um plano. É muita informação, então... Eu não tenho certeza se esse é o plano mais eficiente. Eu deveria ter, sabe, me preparado um pouco para isso, mas... O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou produzir todos os meus aviões com Junkers. Coisas que eles dão coisas absurdas. Inclusive, eu vou utilizá-los para fazer design, mas depois eu vou convertê-los para um modelo com essa outra maior aqui, Foca Wolf. Ela faz os melhores. Ela diz aqui, fighter de alta qualidade, não só fighter, mas cast também. Ela faz os melhores casts, pelo menos até onde eu consegui ver. Até onde eu sei, ela faz os melhores cats. E também os melhores fighters. Então... Ela também faz heavy fighter. Tudo aqui também se aplica a heavy fighter. Interessante. Muito interessante. Bem, fica a dúvida, eu produzo ou não aviões médios? Em algum momento eu gostaria de produzir, eu não sei se esse é o momento. Acho que não. É isso que eu tô produzindo, sabe? Ele faz muita coisa, nenhuma bem. Então, não sei. Acho que no momento... Se bem que ele tem toda a eficiência, né? Eu poderia converter isso aqui em alguma coisa melhor. Tá bom. Vamos lá. O que é isso que eu estou produzindo? Não. Esse é o meu modelo atrasado, ultrapassado. O modelo atual é a mesma coisa, só que com um ponto a mais de velocidade de motor. Eu não vejo pra que atualizar. Ah não, peraí. Tem esse outro modelo. E parece melhor. Bem, já que eu já tenho.
Posso produzir um trem. Qual desses me ajuda a fazer trens? Todos, né? Obviamente. Qual deles eu quero? Acho que você. Pronto. Vamos. Ei. Parece correto. Parece correto pra mim. Acho que nós finalmente podemos começar em breve. No momento ainda não. Calma, eu sei. Essa é a série mais devagar até agora. Mas é por um bom motivo. É a série com. Bem, eu não sei, eu não tive que lidar com tanta informação em nenhum outro mod até agora. Então. Não só em nenhum outro mod, em nenhuma outra situação. Né? De modo geral. Então. Ok, eu já começo com uma. Eu vou deixar pra atualizar minha email quando eu tiver fábricas pra isso. Eu acho que nós finalmente podemos começar nossa árvore de focos. Aliás, nós já começamos. Nós começamos o jogo com um foco em andamento, que não pode ser parado. Ok. No primeiro episódio, logo nos primeiros minutos, antes de tudo, ignore esse símbolo, ele não faz sentido. Aliás, nenhum desses símbolos fazem sentido. Ignore todos. Tá bom, acho que isso tá bom. Vejamos a história do nosso líder, Adam Dressler. Ao contrário de muitos de seus camaradas, Adam Dressler não começou como um intelectual afortunado na Alemanha. Em vez disso, ele passou seus anos de formação na Boêmia, ficando exposto às crueldades da vida com a perda de seus pais e subsequente partida para a Alemanha, onde seria criado pelo seu tio em Colônia. Com a eclosão da Grande Guerra, no entanto, o jovem insatisfeito agarrou a oportunidade de heroísmo e glória para o seu povo, juntando-se ao aclamado Heer. Servindo no amargo ocidente, Dressler começaria a escrever um diário com as suas reflexões, servindo com tamanha distinção que ganhou a Pour le Mérite e a Cruz de Ferro pelo seu valor. Terminando a guerra como capitão, o condecorado oficial viu-se dispensado do exército e, pouco tempo depois, na Renânia ocupada pelos franceses. Furioso com a futilidade da guerra e os ditames da ordem mundial liberal, Dressler juntar-se-ia aos seus companheiros camaradas numa unidade local dos Freikorps, e logo entraria em conflito com as autoridades de ocupação por resistência tanto passiva quanto violenta. Despejado de sua casa em Colônia, Dressler torna-se uma celebridade nacional quando seu diário foi publicado como Das Trincheiras e Heróis, em 1920. Notabilizado pelas suas visões nitidamente de extrema-direita, Dressler logo entraria na política em concerto com Hermann Ehrhardt, atuando como o segundo no comando da organização Consul. Infelizmente, isso não estava destinado a durar com a morte. Infelizmente, isso não estava destinado a durar, com a morte de Ehrhardt pelas mãos da República em 1922. Assumindo o comando dos remanescentes da organização após a sua aniquilação pelo governo de Weimar, Dressler logo formaria a base para o movimento valquista, inspirado pelo compatriota alemão sudeta Rudolf Jung. Dressler manobrou seu caminho rumo à preeminência, selando com sucesso uma aliança com o chefe da Reichswehr, Hans von Ziegt, e atuando essencialmente como ditador da Baviera. Aqui, Dressler começaria a maturar o valquismo em uma ideologia além de onde os soldados têm precedência, com a sua percepção de que o movimento valquista deveria ser um corpo forjado não por desejos materiais, mas sim pelo martelo de ferro de Weltanschauung. Agora Dressler está no topo, não meramente uma ferramenta do intrigante Schleicher, nem uma vala como o resto dos malditos esquerdistas, que são alguma coisa que foi cortada pelo texto, pela tela. Muito bem. Nós estamos fazendo o foco com o nome do nosso partido, né? Valkistischer Deutscher Frontkämpferblock, né? O bloco valquista de combatentes da frente alemã. Ok. À medida
que um novo ano surge sobre a Alemanha, podemos nos orgulhar de quão longe chegamos. No entanto, o VDF ainda é um movimento de frente ampla, uma coalizão de pessoas diferentes com os mesmos objetivos, uma aliança de necessidade e conveniência, é verdade. Ainda assim, protegemos o Reich da ameaça de uma tomada de poder comunista e o arrancamos das garras dos partidos oligárquicos. A economia está se recuperando e o rearmamento militar está progredindo como planejado. Destruímos os traidores de nossa nação e do nosso povo. E agora que estabelecemos uma nova elite nos assentos do poder em nossa nação, só precisamos garantir que a divisão não impeça nossa grande marcha em direção a um novo futuro para o Reich. Tudo vai bem. Acho que não tenho mais nada a fazer. Opa, tenho sim. Você sempre tem alguma coisa pra fazer. Ah, pronto. Só isso. Ah. Trazer todo mundo pra cá. E finalmente, depois de, o quê? 1h30 de jogo, eu vou despausar. Sinto muito. Aliás, não, porque eu estou me divertindo. Eu não preciso me desculpar por me divertir. Aqui no canal nós jogamos devagar. Eu tenho Naval Bomber. Eu tenho algo que o jogo chama de Naval Bomber, sim. Eu tenho muitos bombardeiros táticos. Algo que o jogo chama de bombardeiros táticos. Bem, eu vou vender alguns dos meus aviões. Eu só não posso vender meus fighters, mas fora isso... Não sei se eu vendo vocês agora. Eles são tão ruins. Ok, por que não? Eles são péssimos. Vamos embora. Vocês também não são bons. Ok. Eu vou vender tudo exceto os meus fighters. Tudo bem. Não vou sentir falta. Prontinho. Eu começo sem combustível e sem borracha. Tudo bem. Agora não. Minhas fábricas serão úteis construindo. Vamos lá. Prontinho. O primeiro de muitos. Que ideologia estranha. Nós veremos, nós veremos. O triunvirato. Apesar dos nossos melhores esforços para termos um governo composto apenas por legalistas, as realidades políticas são diferentes. O nosso movimento, no momento, ainda é uma coalizão de frente ampla, que está dividida em 3 facções principais. Os valquistas ortodoxos, que seguem apenas o Führer Adam Dressler, as facções agrárias Volkisch, representadas pelo Reichsführer TST Hermann Gauch e sua TST, e os jovens conservadores que viabilizam a cooperação da Frente Valquista, liderados por Rudolf Jung. Para continuar mantendo a frente unida, devemos redobrar nossos esforços para evitar o colapso do VDF e minar o poder dos círculos não ortodoxos. Alguns, no entanto, já sugerem uma abordagem diferente. Reavaliar nosso compromisso com nossos aliados, agora que protegemos o poder contra ameaças externas. O Führer tentará estabilizar e consolidar seu poder no Reich. Se ele terá sucesso nisso, apenas Deus sabe. Vamos lá. Eu já sei. Calma. A ordem frágil. Apesar da popularidade de Dressler, muitos pensavam que ele serviria apenas como um homem forte temporário que se demitiria assim que os comunistas e outras forças de esquerda fossem suprimidas. Dressler, no entanto, contudo, usou o seu tempo para cimentar a sua posição na Alemanha. Em 1935, começaria a reorganização completa do Estado alemão, mas o seu trabalho foi prejudicado pela desunião interna do movimento valquista. Dressler estabeleceu a Câmara Econômica do Reich e a Câmara do Valquismo do Reich, enquanto o Reichstag continuava a ser um pseudo-parlamento em vez de Câmara Popular idealizada.
Naturalmente, Dressler tentou garantir que estas novas entidades políticas fossem preenchidas apenas com seus legalistas, seus lealistas, né? Mas apesar dos seus melhores esforços, as realidades políticas do movimento valquista, como uma coligação ampla e não um poder nacionalista centralizado, impediram isto. No final, 3 facções principais cristalizaram-se dentro da estrutura política do Reich. Os jovens conservadores, reformadores, cristãos e conservadores dissidentes, os nacional-valquistas Völkisch, etnonacionalistas e românticos rurais, representados principalmente pelo TST, e a ortodoxia valquista de Dressler. Até agora, Dressler tem conseguido manter estas 3 facções sob controle, como Führer e mediador. Mas torna-se cada vez mais claro para Dressler e seus homens que a sua briga e o faccionalismo estão a impedir o projeto valquista, e o seu apoio é cada vez mais redundante, com a Alemanha segura nas mãos do Führer e da ortodoxia valquista. Opa. A conspiração. Estará Adam Dressler realmente à altura da tarefa de ser o Führer? Claro, tal sentimento não pode ser dito em voz alta. Se alguém soubesse realmente com o que estava a lidar, nem pensaria em dizer tal coisa publicamente. Como poderia alguém questionar o Führer Adam Dressler, o homem que tirou a Alemanha dos miseráveis e caóticos anos de Weimar? O homem cuja lealdade imortal à Alemanha nos trouxe até onde estamos hoje. Mas não se deixe enganar. O Führer não é tão popular quanto parece. Isto pode ser porque o Führer tem direito à sua própria opinião, e essa opinião é a do valquismo. O nome que denota o que o bloco valquista alemão representa. A ortodoxia valquista é revolucionária, procurando fazer da revolução conservadora uma verdadeira revolução. Tecnofílica, estritamente anticapitalista e ultramilitarista, os valquistas ortodoxos tornam a sua presença bem conhecida, impulsionados especialmente pelo apoio do próprio Führer. Isto não quer dizer que sejam os mais radicais. Os verdadeiros radicais do bloco valquista alemão não são outros senão os nacional-valquistas Völkisch, liderados por Hermann Gauck e Viktor Lutze. A sua fé em ideias raciais biológicas e a rejeição total do cristianismo, combinadas com o seu antissemitismo raivoso, a prevalência do que melhor se pode descrever como ideais disparatados e a sua natureza extremamente disciplinada não os tornou a facção mais apreciada no bloco. Ainda assim, poucos conseguem negar a sua eficácia em rachar crânios comunistas e liberais, e o seu amor pelo folk faz com que pareçam pelo menos mais saudáveis em comparação com os tecnocratas valquistas sem coração e os conservadores dominadores. Então assim, a impressão que eu tenho, pelo menos a impressão inicial que eu tenho do valquismo como ideologia é que ele é uma espécie de copia, mas não faz igual. O que é estranho, porque nós já temos aqui o que é essencialmente nazismo, sabe? Tipo, tá aqui. É só que no jogo não se chama assim, ele se chama Folkisch, né? Eles são folkistas, por assim dizer. Eles são nacionais populistas, o que só bagunça ainda mais uma ideologia que já não era tão consistente assim, não era tão coerente assim para início de conversa, sabe? Mas para piorar nós temos os valquistas, não confundir os folkistas com os valquistas, que são muito parecidos, mas diversos. Tudo bem. Eu só queria entender exatamente de que forma eles são diferentes. É uma dúvida genuína. Eu ainda não vejo assim, exatamente em que eles são diferentes dos rapazes aqui da TST, né? Dos folkistas, digamos assim. Enfim, nós descobriremos no seu tempo. Mas, com todos estes radicais a correr por toda a Alemanha, quem trará ordem ao povo alemão? Os jovens conservadores do bloco valquista alemão buscam trazer os seus aliados revolucionários à Terra. O seu núcleo é o círculo de Edgar Jung, um grupo de indivíduos por trás da disseminação e discussão de tais ideias conservadoras. Para eles, a Alemanha sofre da falta de estruturas orgânicas e fundamentais que podem trazer a nação alemã de volta à sua glória legítima. O conflito de classes será superado. As ideias liberais que dividem o homem serão extintas e a Alemanha será inteira num Estado federal corporativo que seria muito semelhante a um moderno e sacro Império Romano. Naturalmente, tais sonhos são incompatíveis. Aí que tá. São... Tá bom, e agora parece que sussurros de conspirações contra o Führer estão a correr desenfreados.
Tá bom. Vamos entrar na conspiração. Deixem-me entrar na conspiração. Vamos derrubar esse globo. Opa. Morte de Vladimir Lenin. O revolucionário mundialmente renomado e arquiteto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vladimir Lenin faleceu após uma longa batalha contra a sífilis. Uma enorme cerimônia fúnebre foi realizada na Praça Vermelha, onde multidões de milhões compareceram para prestar homenagem ao homem que derrubou o Império Russo e deu origem ao primeiro Estado a adotar plenamente os ideais do comunismo. A cerimônia foi seguida por discursos da viúva de Lenin, Nadezhda Krupskaya, Sergei Kirov, Grigori Zinoviev e Mikhail Kalinin. Apesar de ocupar o cargo de premier desde o nascimento da União Soviética, Lenin nunca anunciou publicamente um sucessor. E com a sua morte, o posto permanece perigosamente vago, enquanto diversos membros do Partido Comunista da União Soviética iniciam suas disputas pelo poder. Ao mesmo tempo em que greves trabalhistas e escassez de alimentos continuam abalando a estabilidade russa. Lenin era mortal, mas o seu legado durará para sempre. Infelizmente. Não era para ser assim. Calma. O movimento dos jovens conservadores e a Reichswehr. A Reichswehr e o regime valquista tiveram durante muito tempo uma relação gelada. Desde o início da ascensão de Drexler ao poder, o exército e o partido valquista não têm estado nos melhores termos. Embora a Reichswehr concorde com muitos dos objetivos de Drexler, nunca tiveram nada de positivo a dizer sobre os nacional-revolucionários que Drexler tão avidamente aceita e empodera. No entanto, o foco renovado de Drexler na expansão militar saciou inicialmente o apetite da Reichswehr. Mas a lealdade só pode ser comprada por tanto tempo. Drexler é um indivíduo faminto por poder, um homem determinado a ver a sua visão cumprida. O seu partido é composto por revolucionários determinados, que desejam virar a Alemanha de cabeça para baixo. Uma revolução pela direita. Para a Reichswehr, defensores de um antigo caminho prussiano, este ataque à Alemanha é absolutamente intolerável. Como pode o Führer estar tão disposto a acabar com tudo o que a Alemanha representou? A frustração dos generais de topo da Reichswehr não passou despercebida, com até os mais entusiastas entre eles, como Ludwig Beck, a ficarem desiludidos com o sistema valquista. O Führer só conseguiu fazer o seu melhor esforço para apaziguar e acalmar as pessoas mais cruciais para o retorno da Alemanha à glória, embora o seu cumprimento destas promessas não tenha sido do agrado da Reichswehr. Isto... Quê? Por que não seria do agrado da Reichswehr? Deve ser um erro da tradução. Isto concedeu ao movimento dos jovens conservadores um refúgio de pensamento conservador e antivalquista, um solo fértil para o seu desalinhamento. Com o TST cheio até a borda com capangas imaturos e excessivamente violentos por um lado, e os valquistas revolucionários com as cabeças cheias de grandeza e delírios da Alemanha tornar-se um Estado federal pan-europeu revolucionário, parece que os sensatos e comparativamente centristas jovens conservadores se tornaram muito apelativos para a Reichswehr. Embora sua lealdade em tempos de guerra não possa ser questionada, podem eles realmente ser confiados para proteger o Reich? Mas claro, a Reichswehr está certamente consciente da necessidade do Führer Adam Drexler para salvar a Alemanha. Oficiais prussianos não se amotinam. Certo? Os jovens conservadores infiltraram-se no exército, podem agora contar com apoio militar, se tudo correr bem. Um fim pacífico para meia-noite. O rei Jorge V está morto. Nesta manhã, uma nota foi anexada aos portões do palácio de Buckingham, anunciando que o rei morreu pacificamente durante o sono da noite passada, cercado por sua família. Também foi declarado que o seu filho, o príncipe de Gales, assumirá o título de rei Eduardo VIII. Um homem conhecido por seu amor tanto pela família quanto pela pátria, milhares tomaram as ruas por todo o Império Britânico, de Winnipeg a Wellington, para lamentar a perda de um dos monarcas mais amados de sua história. Um novo rei, um novo império? Acho que não. Opa.
Discurso de Dressler. Durante muito tempo, as tensões entre as facções dentro do VDF têm fervido até um ponto incontrolável. Quer se seja o valquista sonhador, um membro radical do TST ou um conservador preocupado, é difícil negar que a unidade dentro da frente nunca esteve tão baixa. E tudo por quê? Divisões mesquinhas sobre a forma precisa como a Alemanha deve ser salva do seu estado de miséria? Isso seria o que o Führer Adam Dressler diria enquanto marcha em direção ao pódio. Um discurso simples que enfatiza a importância da unidade dentro da frente e da Alemanha certamente ajudaria a, pelo menos, acalmar um pouco as tensões, não? E isso é tudo que o Führer deve fazer. Como é suposto fazer? Unir o Reich e o seu povo numa massa coesa. A única forma pela qual a Alemanha será capaz de recuperar sua glória. Infelizmente para ele, o Führer não parece ser tão amado como esperava. Talvez tenha feito poucas concessões. Talvez o inverso seja verdade. E ele tenha falhado em ser suficientemente duro. Seja como for, não muda o fato de que o Führer está em perigo. Uma bomba foi colocada onde o Führer Adam Dressler planeia falar. Para todo o seu gênio político e manobras perversas, parece que o destino teria planos diferentes para o Führer. Ou terá? Parece que... O Führer morre. Isto não estava de acordo com o plano. Peraí, como é? Isso não está de acordo com o plano. E isto também não. Especialmente isto. Ai, que pena. Temos esse rapaz enquanto isso. Uf. Não se preocupe, nós teremos tempo de ler. Opa. Mobilização da Reichswehr. Líder alemão Adam Dressler morto em ataque à bomba. Estas palavras cobrem as manchetes de todos os principais jornais. De Tóquio a Paris, de Washington a Moscou, num movimento que abalou... Moscou é como o pessoal aqui chama Moscou. O pessoal desse país aqui. Num movimento que abalou o Reich até o seu âmago. Adam Dressler não conseguiu escapar ao ataque à bomba. O Führer está morto. Com Dressler fora de cena, o Reich está em total desordem. A morte de Dressler causou um golpe incalculável aos nacional-revolucionários. E pior, encorajou a TST, que agora tem a oportunidade de tomar o poder para si própria e levar a Alemanha consigo. Já estão a chegar a Berlim pedidos para que a Reichswehr se mova para desarmar e desmantelar forçosamente a TST, com os conspiradores famintos de poder, sem dúvida, a planearem beneficiar desta oportunidade. Felizmente para o governo, parece que a Reichswehr será capaz de se mover imediatamente quando for ordenada. Ainda assim, a TST é uma parte inestimável do Reich, e atacá-lo sem mais provas de sua traição pode revelar-se imprudente, apesar da morte de Dressler. A paciência é uma virtude. Vejamos. Certíssimo. Ratos e homens. Apesar de toda sua astuta trama e intriga secreta, os jovens conservadores perderam a sua aposta. Embora contar com a incompetência dos seus inimigos possa não ter sido o movimento estratégico mais sábio, é tarde demais para replanejar. Com Dressler morto no bombardeamento, os seus leais apoiantes no bloco valquista assumiram o seu manto, capturando e interrogando os responsáveis pela morte do Führer. Infelizmente para todos os lados, a verdade não foi agradável. Com a Reichswehr a falhar na captura dos culpados antes dos valquistas, e os criminosos da TST revelaram que foram inspirados pelo movimento dos jovens conservadores. Esta revelação, contudo, apenas lançou gasolina na chama que queimava o bloco por inteiro. Percebendo que foram enganados, os valquistas denunciaram tanto a TST como a Liga, apelando a divisões leais da Reichswehr para expurgarem a nação tanto da Liga como da TST. Recusando-se a permanecer inativos, tanto a liderança conservadora como a da TST optaram por fugir da capital, estabelecendo seus próprios governos nas suas bases de poder dentro do Reich. À medida que todas as facções começam a consolidar-se, o apelo às armas espalhou-se por toda a Alemanha, à medida que o povo alemão é mobilizado mais uma vez para uma grande luta. Uns contra os outros. Führer Befehl, wir folgen dir. O valquismo não está morto. Nunca esteve tão vivo, na verdade. Se você puder acreditar nisso.
Ok, isso fica engraçado. Essa descrição fica um pouco engraçada nessa situação. Calma. Bem, antes de começar a guerra, eu resolvi olhar os ministros que eu tenho. Apesar de que eu, assim como no Kaiser Redux, por alguma razão eu não posso trocar os meus ministros, eu descobri que eu só tenho essas opções estranhas para ministro da economia. Eu posso ir com 3 valquistas, um social-liberal e um comunista. Claro. Todos os outros fugiram para um desses 2 estados ilegítimos aqui. Os únicos que restaram, as únicas pessoas que ainda são fiéis ao governo legítimo da Alemanha são essa pleiade aqui de gente. Bem, tudo bem. Eu acho que isso aqui seria mais útil, né? Para a experiência militar. A Luftwaffe. Para travar uma guerra moderna, é preciso ser capaz de conquistar os céus. Temos um legado orgulhoso da Força Aérea do Kaiser. Agora, recuperaremos audaciosamente a glória da Alemanha a partir do ar, pois os céus da Europa serão nossos para governar. Vejamos. Ok. Não adiantou de nada. Bem, eu vou tentar produzir alguma coisa. Eu também esqueci, na hora que eu estava construindo infraestrutura, de que eu entraria em guerra civil. Acontece, às vezes você se esquece desses detalhes, né? Bem, pelo menos nós ainda temos alguns generais leais. Einstein está contratado. Opa! Ok, só isso sobrou da minha força aérea. Pode ser um problema. Bem, vamos começar atacando o governo conservador aqui. Opa, você. Antes disso, vejamos quem é o líder provisório da Alemanha. Ernst von Salomon. É uma das grandes tragédias da nova Alemanha que Adam Wessler, o profeta e primeiro Führer da Alemanha, tenha sido derrubado por traidores e covardes. Um nobre da família Salomon, Ernst von Salomon, se formaria em uma escola de cadetes em 1918, com sua vida provando ser majoritariamente moldada pelas forças militares, embora nunca totalmente dentro delas, juntando-se aos Freikorps. Marker, logo depois, Salomon participaria como um dos Freikorps, eu imagino, auxiliando na supressão da revolta espartaquista e combatendo o Exército Vermelho nos Bálticos, retornando para casa na Alemanha em 1920. Salomon participaria de novas atividades dos Freikorps sob comando de Hermann Ehrhardt, fazendo parte do Push de Erhard Ludwig e combatendo tropas polacas na Silésia, juntando-se à recém-formada Organização Consul naquele ano. Salomon logo conheceria Adam Dressler pela primeira vez. A partir daí, Salomon subiria para se tornar um dos assessores mais confiáveis de Dressler, participando de vários outros assassinatos, tais como os de Walter Rathenau e Philipp Scheidemann. Além de participar de novos assassinatos de supostos traidores, Salomon se tornaria ainda mais notório por sua liderança do movimento valquista em Schleswig-Holstein, sendo implicado em um ataque à bomba no Reichstag e liderando ações antidinamarquesas no mandato ocupado, escrevendo vários livros, incluindo um que reflete sobre suas experiências chamado Os Renegados. Salomon se tornaria um dos valquistas de maior destaque em toda a Alemanha. Após a tomada de poder pelo movimento valquista em 1932, Salomon ver-se-ia, surpreendentemente, não elevado a nenhum cargo de poder significativo. Em vez disso, ele manteve sua alta patente na frente valquista, ao mesmo tempo em que servia como um dos redatores de discursos favoritos de Dressler, e discursava ele próprio em muitas ocasiões em prol da causa valquista. Com Dressler tendo sido tão traiçoeiramente derrubado, no entanto, os valquistas ortodoxos encontram-se à deriva e cercados por ameaças. Apesar de tudo, o grupo calejado de guerreiros que reina em Munique assumiu como sua missão final triunfar contra todas as possibilidades. Muito bem. Não posso ainda. Tudo bem, vamos lá. Tudo bem. Será que nós podemos chegar em Frankfurt antes dos nossos inimigos? Seria interessante. Não.
Vejamos. Calma. Richard Scheringer é nomeado como chanceler interino. Com a Alemanha a ter caído em guerra civil, certos ministros do gabinete revelaram as suas verdadeiras cores, optando por desertar e trair a pátria. Com o movimento valquista enfrentar o seu maior desafio até agora, Richard Scheringer foi escolhido pela Câmara Valquista e Residual do Reich como o novo chanceler interino. Um lutador fiável e competente pela causa valquista, a nomeação de Scheringer trará certamente estabilidade e confiança de volta à nossa administração, especialmente quando as suas origens são levadas em conta. Os nossos jornais e estações de radiodifusão anunciaram publicamente a decisão esta noite ao povo alemão. Não diluiremos mais a nossa revolução. A Alemanha é mergulhada em guerra civil. Após a ascensão de Drexler ao poder, parecia que a Alemanha voltaria a se tornar a principal potência da Europa, recuperando-se da velha depressão mais rapidamente do que a maioria. A Alemanha se rearmou em um ritmo vertiginoso, com muitos observadores chegando até mesmo a prever que o país derrubaria a ordem mundial franco-britânica que não conseguiu superar na Grande Guerra. Entretanto, essas previsões foram invalidadas pelos acontecimentos recentes. Após anos de intrigas e conspirações entre as facções, o bloco governante valquista finalmente se despedaçou. E com as tensões chegando ao limite, as facções rivais do bloco se voltaram umas contra as outras, declarando-se como o único governo legítimo, deixando pouca dúvida de que a Alemanha entrou em guerra civil. Deutschland erwache, a vitória será nossa. Mas só na próxima parte. É isso por hoje e até a próxima.